É possível descobrir o lado de um triângulo que não é retângulo? Será? Pois é o que a gente vai ver hoje estudando a lei do seno e a lei dos cossenos. Dediquem-se, aprendam de verdade, que a gente vai longe. Não se esqueçam de se inscrever e dar um like no nosso canal. Vamos lá? Olá, jovens. Vamos agora ver mais um conteúdo importantíssimo dentro da trigonometria. Nós sabemos que quando o triângulo é retângulo, a gente tem algumas maneiras de calcular a medida de um dos lados. Agora, e se o triângulo não é retângulo, o que fazer? Nós temos a lei dos senos. Como que é essa lei? A lei do seno percebe que existe uma proporcionalidade entre a medida do lado e a medida do ângulo oposto. Né? Ou seja, quanto maior o lado, maior o ângulo, e quanto menor o lado, menor é o ângulo. Assim sendo, foi elaborada a lei onde A sobre seno de A é igual ao valor de B sobre o seno de B, que também, por sua vez, é igual ao valor de C sobre o seno de C. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Aqui nós temos um exercício envolvendo a lei dos senos. O lado que nós queremos saber é a medida do lado AB. Nós não precisamos usar ao mesmo tempo A, B e C. Usamos dois de cada vez. Então, a gente vai usar a seguinte parte da lei. A sobre seno de A é igual a B sobre o seno de B. Aí vamos ver como fica isso. O nosso A vai ser o nosso valor desconhecido. Ou seja, o valor de A é igual a x. Sobre o seno, quem está oposto a x? Quem está oposto a x é o ângulo de 30 graus. Então, x sobre o seno de 30 graus, que será igual, o B será o valor que nós conhecemos do lado, 6 raiz de 2 sobre o seno de 45 graus, que é o seu ângulo oposto. Notem que esses valores de ângulo são todos valores notáveis, então a gente tem ainda memorizado aquela tabelinha de ângulos notáveis. Então nós temos x, o seno de 30 graus é igual a 1 meio, 1 sobre 2, igual a 6 raiz de 2 sobre o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora aqui acontecem coisas fantásticas, observem. Já que isso aqui é igualdade, o que tiver igual em um lado da igualdade, com o outro lado eu posso eliminar. Então, nesse caso, esse último 2 aqui pode ser eliminado. E olha que coisa incrível também. Isso aqui é uma fração, onde eu estou multiplicando 6 vezes raiz de 2, dividindo pela raiz de 2. Pensem bem, eu multiplico pela raiz de 2, depois divido pela raiz de 2, o que vai acontecer? Permanece igual, então aqui eu também posso eliminar isso aqui. Nossa, ninguém pensaria que algo assim seria tão fácil, né? Então ficou a proporção seguinte: o valor de x é igual a 1 vez o 6, ou seja, o valor de x é igual a 6. Muito fácil, né, galera? Mas não para por aí não. Vamos seguir em frente. Temos aqui um outro exemplo, que também usaremos a lei dos senos. Por que, professor, como é que eu sei que vou usar a lei dos senos? Ah, excelente pergunta.
Quando lhe for fornecido a medida de dois ângulos e a medida de apenas um lado, em um triângulo é claro que não é retângulo, você sempre usará a lei dos senos para achar a medida do lado desconhecido, né? Que no caso aqui é o x. E como fizemos no exercício anterior, a gente vai usar apenas uma parte da lei dos senos. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Substituindo, teremos o nosso A, como eu falei antes, é x, sobre o seno. Quem está oposto a x é 45 graus, então sobre o seno de 45 graus, igual. O valor de B é 10 e o 10 está oposto ao 30 graus, então sobre seno de 30 graus. Beleza até aí? Ótimo. Então agora nós vamos substituir x. Aí, o seno de 45 graus ele é notável, né? Então, seno de 45 graus lá na nossa tabelinha de ângulos notáveis é igual a raiz de 2 sobre 2. Igual a 10 sobre o seno de 30, que equivale a 1 sobre 2. Agora vamos para aqueles lances super legais, né? 2 aqui, com esse 2 aqui, eu posso eliminar. Então, o que falta fazer agora? Olha como ficou simples. Multiplicando x vezes 1, eu obtenho x igual. Multiplicando a raiz de 2 pelo 10, eu estou multiplicando uma raiz que é um número irracional por um número inteiro. Então, só colocar um ao lado do outro. Vai ficar 10 raiz quadrada de 2. E esta é a nossa resposta. Maravilhosa, né? Essa lei dos senos. Maravilha. Mas não para por aí não. Se você está gostando até agora, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e vamos fortalecer o aprendizado do nosso Brasil. Mas ainda temos a lei dos cossenos, que também é uma lei super interessante. Vamos seguir em frente. E aqui está ela, a lei dos cossenos. Ih, professor, agora complicou tudo. Tanta coisa. Calma, calma. Não precisará usar as três coisas ao mesmo tempo. Basta usar uma. Vamos usar essa primeira. E mesmo assim ela é muito grande. Vamos observar ela, como não, nem tanto assim. A ao quadrado, o valor de A é o lado desconhecido que eu quero. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, os outros dois lados são os valores que eu já conheço, B e C. Isso aqui parece muito o Teorema de Pitágoras. Não é ele porque nós estamos num triângulo que não é retângulo. Aí o finalzinho é fácil de lembrar. Menos duas vezes os mesmos lados aqui, duas vezes B vezes C, vezes o cosseno de alfa. Certo? Não se preocupe que isso aqui é bem fácil. Eu vou demonstrar para vocês agora com o exemplo de aplicação. Se ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Vamos fortalecer o nosso canal. Ok. Aqui nós temos o exemplo. Nesse exemplo, eu conheço dois lados e também conheço o valor de um ângulo que fica entre eles, o ângulo de 30 graus. Vocês ainda lembram que para me usar a lei dos senos, eu tinha que conhecer dois ângulos. Só que aqui eu só tenho um ângulo. Então não poderia aqui usar a lei dos senos. Quando nós temos dois lados e o ângulo entre eles, a gente utiliza-se da lei do cosseno para determinar o terceiro lado. Então esse lado que não tem medidas, nós vamos chamar ele de x. Agora vamos copiar a lei. Você achou tão grande, mas veja como não é tão grande assim. Ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Parece o Teorema de Pitágoras. Agora o restante é fácil de lembrar. Ó. Menos 2BC
ou seja, 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de alfa. Vamos agora à substituição. O A sempre será o valor desconhecido, será x. X ao quadrado igual, o B é indiferente que eu escolho, eu vou colocar aqui 2 raiz de 3 mais 6 ao quadrado, tudo ao quadrado, menos 2 vezes. Então aqui é B e C novamente. Então, como eu coloquei aqui o B é 2 raiz de 3, então 2 vezes 2 raiz de 3 vezes o valor de C, que é 6. Vezes o cosseno. Quem é o alfa? O alfa é o ângulo que nós temos aqui. Então, cosseno de 30 graus. Maravilha. Fiquem atentos. Não vejo como a gente vai resolver isso aqui num piscar de olhos. Ah, professor, não gosto disso aqui não. Mas é tão fácil. Observem. 2 raiz de 3 ao quadrado é bem simples. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E a raiz de 3 ao quadrado, sempre que eu tiver a raiz elevada ao quadrado, a raiz some, fica simplesmente o 3. Então, essa expressão aqui gera 4 vezes 3 mais 6 ao quadrado, que são 36. Aqui eu poderia ir resolvendo, mas eu tenho uma vantagem de não fazer isso. Então, eu vou só repetir tudo. Menos 2 vezes 2 raiz de 3, vezes 6, vezes o ângulo de 30 graus é um ângulo notável. Então, é só colocar o valor de cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos seguir em frente. X ao quadrado igual. Aqui tinha ficado a multiplicação, 4 vezes 3, 12, mais o 36. Olha, lembre que aqui eu não quis fazer logo a multiplicação, e tinha um bom motivo. Olha só, eu tenho 2 aqui multiplicando, e aqui eu tenho 2 dividindo. Quase sempre isso acontece, então eu posso eliminar esse 2 daqui com esse aqui. E a expressão fica simples. Aí ficamos então com 2 raiz de 3 vezes 6 vezes raiz de 3. Ixi, professor, aí é tudo muito enrolado. Que nada, veja só como é simples. É só você pensar semelhante com semelhante. O 2, ele é semelhante ao 6. Então, eu vou multiplicar os dois. 2 vezes 6, 12. E olha que coisa simples ficou aqui. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 equivale a raiz de 3 ao quadrado. Então, neste caso aqui, você só vai ficar com o número 3. Aqui nós vamos ter que fazer o jogo de sinal. Só temos aqui o sinal negativo, que é positivo, positivo e positivo. Então, nesse caso, o sinal que vai prevalecer é o sinal de menos. Seguindo em frente, nós temos 12 mais 36 são 48, menos 12 vezes 3, 36. X ao quadrado é igual a 48 menos 36 são 12. Observe que o valor de x está elevado ao quadrado e nós queremos saber o valor dele sozinho. Então, o que vai acontecer? O valor de x será raiz quadrada de 12. Vamos fazer aqui uma faturação bem rápida e simples. 12 por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, temos. Aqui ficamos com dois termos iguais. 2 ao quadrado vezes 3. Como vocês devem estar lembrados, o termo que fica ao quadrado fica fora da raiz. E o termo que não está ao quadrado fica dentro da raiz. Então, teremos 2 e dentro da raiz
o 3. Esse é o valor de x, 2 raiz de 3. Se gostaram da aula, tenho certeza que deixaram seu like, se inscrevam, certo? E até a nossa próxima aula. Sigam firme nos estudos.